Olá, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. É uma alegria, mais uma vez, poder estar reunido com os senhores nessa noite de sábado tão especial, que podemos nos encontrar dessa forma, graças a Deus, essa tecnologia que temos disponível para nós nesse momento tão delicado da nossa vida. E hoje eu quero falar de um assunto muito interessante, que é o assunto do milagre. Mas antes de entrar propriamente no assunto, eu vou contar uma história zen. Acredito que muitos dos senhores já tenham escutado essa história, mas é sempre bom ouvir novamente com um novo olhar, uma nova perspectiva, talvez uma nova compreensão. Então, diz que havia um mosteiro onde havia um mestre que estava realizando diversos milagres. E os seus discípulos começaram a ficar assim um tanto quanto, vamos dizer, envaidecidos pelo que estava acontecendo no seu mosteiro. Então, um dia, esses discípulos se reuniram e foram visitar um mosteiro vizinho. E lá, chegando, se apresentaram ao mestre daquele mosteiro, dizendo que eram do mosteiro vizinho e que lá o mestre deles estava realizando verdadeiros milagres, e relataram todos os milagres que ele estava fazendo. E desafiaram o mestre, dizendo: e aqui nesse mosteiro, qual o milagre que você está fazendo? Então o mestre zen daquele mosteiro simplesmente olhou para aqueles rapazes e disse: eu faço o seguinte milagre: quando eu tenho fome, eu como, e quando eu tenho sono, eu durmo. Então essa pequena história, como toda história zen, ela guarda um simbolismo. Então o que ele disse? Ele disse das coisas simples da vida. A resposta dele foi das coisas do cotidiano, das coisas que acontecem com a gente no dia a dia. Comer, dormir, andar, respirar. Essas coisas todas que acontecem na vida da gente são um verdadeiro milagre, que a gente mesmo não se dá conta. A vida é um milagre. Se a gente parar para pensar um pouquinho no funcionamento de um corpo humano, por exemplo, é um milagre. Se a gente parar para pensar no que acontece na natureza, os animais, os vegetais, como que de uma semente tão pequena surge uma árvore frondosa? São os milagres da vida que a gente está tão acostumado com eles que a gente nem se dá conta. Mas além desses milagres, vamos dizer assim, do nosso dia a dia, existem aqueles milagres também mais surpreendentes. Aqueles que desafiam a nossa lógica, que desafiam a razão. E uma vez fizeram uma pergunta a esse respeito na sessão de escala, a mestre Elsa respondeu, e essa resposta ficou registrada na minha memória, que o milagre acontece quando uma dimensão interfere na outra dimensão. Ou seja, quando o mundo espiritual interfere no mundo material. Como isso é possível? Eu vejo que isso é possível que aconteça desde que nós tenhamos a iniciativa de abrir a porta.
como abrimos a porta para o acesso ao mundo espiritual? Essa é a grande chave. Nós precisamos ir além do sistema de crenças que nós carregamos conosco desde a nossa infância até a fase adulta. Nós crescemos e fomos educados a olhar para a vida, olhar para os fenômenos que acontecem na vida de uma certa forma e acreditamos em várias coisas. Temos um verdadeiro complexo sistema de crenças enraizados dentro de nós. É por isso que às vezes a pessoa diz, não, mas eu tenho fé, eu creio, mas as coisas não acontecem comigo da forma como eu quero. É porque ela ainda está presa em alguns sistemas, em algumas crenças errôneas e apegada a elas. Existe uma historinha também muito interessante a esse respeito que explica bem isso. Dizem que um domador de elefantes, quando ele é pequenininho, o domador amarra a perna do filhotinho de elefante numa pequena estaca de madeira. E ali ele fica preso. Esse elefante vai crescendo, se torna um adulto. E o domador continua amarrando a pata dele naquela pequena estaca. E ele não sai. Ele se sente preso, porque ele cresceu acreditando que aquela pequena estaca prendia. E assim como esse elefante, também somos nós, presos nessas crenças. Essa estaca são as nossas crenças. E a crença mais importante que a gente precisa, vamos dizer assim, transformar e ressignificar é a crença de que as coisas acontecem na nossa vida por forças externas, por obra do acaso, pela mão de Deus, ou pelo sistema político vigente, ou pela ação de um chefe, de uma outra pessoa. A crença de que nós não somos os autores da nossa vida. Quando a gente começa a acreditar que quem cria tudo o que acontece na nossa vida somos nós mesmos, é sinal de que nós estamos transformando essa crença e chegando mais perto da verdade. Comigo tem acontecido assim, quanto mais o tempo passa, mais eu vou observando as coisas que acontecem na minha vida, mais eu vou percebendo que sou eu mesmo que crio os acontecimentos da minha vida. Existem forças externas a nós? Existem. Existem forças espirituais as quais a gente não tem controle? Existem. Mas existe uma lei muito importante, uma lei espiritual muito importante, que é a lei da atração, a lei da vibração. Então nós não podemos controlar as forças externas, mas podemos modificar a nossa vibração e atrair coisas mais positivas para a nossa vida. Como fazemos? Como podemos fazer para vibrar mais positivamente? Então, uma ferramenta que sempre indicamos é a meditação. E outra ferramenta muito importante é a oração. Quanto mais oramos, meditamos, nos conectamos, pedindo humildemente o auxílio das forças superiores a nós,
mais benefícios, mais benesses acontecem na nossa vida. Até um ponto que esses benefícios podem ser tão grandes que se transformam e se tornam verdadeiros milagres em nossas vidas. Claro que para isso precisamos ter perseverança e paciência. Não é apenas com uma oração ocasional que as coisas vão se transformar. Não é do dia para a noite que as coisas vão se transformar. Para tudo na vida existe um tempo e um processo para que as coisas aconteçam. Então, a paciência, pelo mistério da palavra que o mestre Gabriel nos traz, é a ciência da paz. Paz, ciência. É a consciência de que as coisas têm o seu tempo e, portanto, ficamos em paz, aguardando o tempo certo para que as coisas aconteçam. Com perseverança, com firmeza naquilo que queremos. E agindo assim, podemos operar verdadeiros milagres em nossas vidas. Muitos relatos existem a respeito de milagres, por exemplo, na área da saúde. Pessoas que tinham doenças terminais e pelo querer profundo, pela oração, pela humildade, a pessoa se cura e nenhum médico consegue explicar como aquilo aconteceu. Existe dentro de nós um mundo, um universo a ser desvendado. E esse momento está nos convidando a mergulharmos nesse mundo interior e descobrirmos as belezas que existem dentro de nós. E oramos e pedimos a quem? Ao Mestre Gabriel, a Jesus. E na área da saúde temos o nosso Dr. Camalango, que é o médico do vegetal. E para qualquer enfermidade, pedindo do fundo do coração, ele opera milagres na vida da gente. E talvez até também na vida de nossos próximos. Então, meus amigos, fiquem com Deus, fiquem em oração, mergulhem em seu mundo interior e descubram o poder que cada um de vocês tem nas mãos para transformar a sua vida e todos juntos, se formos muitos, podemos transformar o planeta inteiro. Uma nova vida, uma nova era. Um abraço caloroso, muita saudade, muito amor no coração. Eu me despeço.